Alguns dias atrás eu trouxe um vídeo desse carinha aqui, o monitor mini LED mais custo-benefício da TCL, o 25G64. Um monitor Full HD 300 Hz que flutua na faixa de R$ 1.500, R$ 1.600, porém em época de promoção a gente pode achar até por R$ 1.200, R$ 1.300. Eu mesmo já cheguei a postar promoções aí lá no meu grupo de ofertas saindo a R$ 1.300, que foi o valor que eu paguei, né, R$ 1.355. Pelo valor é um baita custo-benefício, até porque entrega uma tela de 300 Hz mini LED, que basicamente imita um comportamento do OLED, né, apagando alguns pixels em áreas escuras. Porém hoje é dia de falar do seu irmão maior, o TCL de 27 polegadas, 2K de resolução, mini LED com 180 Hz de taxa de atualização. Mano, é um monitor absurdo. Esse aqui já é um monitor um pouco mais caro, né, comparado com o seu modelo menor, ele custa na faixa de 2.700 sem promoção, né, em promoção que foi quando eu comprei o meu, ele saiu por 2.247. Só lembrando, se você quiser pagar barato desse jeito, nesse tipo de produto, não se esquece de entrar no meu grupo de ofertas, rapaziada. Lá eu disponibilizo os melhores cupons e mando os links das maiores ofertas que acontecem na Amazon, na Shopee, no Mercado Livre e principalmente no AliExpress, já que lá as promoções são bem mais agressivas, então não esquece de entrar no grupo para pagar barato. Inclusive, falando em pagar barato, esse monitor aqui é um pouquinho mais caro que o de lá de trás, e não é só pelo tamanho, tá? Esse aqui é um painel 2K, aquele lá é 1080p, e tem mais algumas coisas que diferenciam esse monitor do seu irmãozinho menor, que não seja só a taxa de atualizações, né? Porque esse aqui é 300 Hz e esse é 180, que esse aqui é automaticamente superior. Calma, não é assim. Hoje eu vou fazer o unboxing e minhas primeiras impressões desse monitor aqui, o 27G64, e futuramente eu faço um comparativo lado a lado pra gente ver qual que é o melhor de fato e qual que se adequa melhor a você. Então, sem mais enrolação, bora de unboxing? O unboxing é bem simples, é muito parecido com o do seu modelo menor. Aqui logo de cara a gente pode ver a fonte do monitor, que é uma fonte externa, né? O que é uma coisa boa, sempre acho uma coisa boa, porque é algo a menos para esquentar dentro do monitor e se queimar é só trocar a fonte, não precisa abrir o monitor. Então facilita muito a manutenção se der algum problema, né? Só você gravar aqui certinho as medidas de energia que essa fonte passa e depois comprar outra igual. Agora aqui na parte de cima a gente já tem os cabos do monitor, né? Que se consiste basicamente no cabo de força e um cabo DisplayPort. Aqui na direita a gente já tem acesso ao suporte do monitor, que segue a mesmíssima estética do seu modelo menor, né? Com a única diferença de que ele é maiorzão. O mesmo já vale aqui para a base, que também é uma basezinha de plástico na parte de cima, porém na parte de baixo já é metal. É uma base hexagonal que, apesar de ser bonita, ela ocupa bastante espaço na mesa, tá? Então assim, sempre vou recomendar vocês usarem um suporte articulado, que além de deixar o monitor 100% livre, ainda libera espaço na mesa, né? Libera o espaço debaixo do monitor. Aqui ainda vem uma papeladinha, né? O guia rápido, que a gente vai simplesmente ignorar. E aqui debaixo desse isopor gigante a gente já tem acesso ao monitor, que, mano, é bem maiorzão. A gente acha que 2 polegadas não faz diferença, mas faz muita diferença. De entradas, ele tem a mesma quantidade do seu modelo de 25 polegadas, né? 2 HDMI, uma DisplayPort, uma entrada de headphone e o botãozinho não, né? E a entrada de energia. Aqui na parte do meio, onde a gente encaixou o suporte do monitor, se a gente levantar essa tampinha, a gente já tem acesso aqui à entrada do padrão VESA, né? Pra gente poder conectar ele em braços articulados.Esse aqui é o padrão VESA 100%, o mais comum, né? Creio que todo braço articulado suporte esse monitor, até porque ele não é tão pesado. Sem a base, do jeito que ele tá aqui, só o monitor pesa cerca de 4 kg, então é bem levezinho para braços articulados. Mas eu só vou aproveitar isso aqui futuramente, né? Por enquanto vamos usar o suporte original do monitor. A forma mais simples e segura de montar ele é aqui no isopor que ele veio, tá na própria embalagem, é só a gente pegar aqui o braço articulado e encaixar, já que ele é só de encaixe. Fez o clique, pronto, tá encaixado. Já aqui na parte de baixo é só conectar os 3 parafusos principais e depois girar aqui o do meio. Esse aqui é o design da parte de trás do monitor, é bem simples e minimalista mesmo, só o suficiente para ser bonito, mas não ser tão caro. Ele tem esse aspecto cinza fosco aqui com alguns detalhes em preto black piano. Não tá, isso aqui não são LEDs, é só um detalhezinho preto mesmo para ficar bonito. Agora dando uma olhada na parte de frente do monitor, moleque, que tela imensa, bora fazer aqui as honras de tirar o plástico. Isso foi satisfatório. Agora já aqui com o monitor ligado, antes de falar da qualidade absurda desse painel, que já dá pra perceber logo de cara que é um painel diferenciado, eu queria falar um pouquinho sobre a qualidade absurda também da construção desse monitor, principalmente da base, que por mais que seja uma base espaçosa, ela ocupa quase um palmo da mesa. O suporte do monitor em si tem vários ajustes, para começar pelo ajuste horizontal, que como vocês já podem ver aqui logo de cara é bem amplo. Tem aqui também o ajuste vertical do monitor, que é bem completo também, tá? Ele desce até quase encostar na mesa, fica 3 dedos de tocar na mesa. Tem também aqui o ajuste de inclinação, que faz ele ficar bastante virado para a parte de baixo, e também tem como deixar ele um pouquinho virado para cima, não é muita coisa, mas já ajuda. Além de, claro, ter o ajuste de rotação aqui, que logo de cara vocês podem perceber que por ele ser muito grande, ele não fica na vertical, mas só até você ajustar um pouquinho a angulatura,
dobrar na vertical e depois voltar ao normal e pronto. Esse monitor é gigante, mesmo assim a base permite com que ele fica na vertical. E eu não tô brincando, mano. Dá uma olhada no tamanho desse monstro no seu modo vertical, velho. Isso aqui é simplesmente gigante. Manter um monitor desse como monitor secundário é muita ostentação. E bom, agora falando um pouco mais sobre as cores desse monitor, logo de cara, né, ele tá completamente padrão, não modifiquei nada nele ainda. Comparando com o meu monitor antigo, que também é um monitor IPS, só que ele não tem a tecnologia mini LED e nem é 2K. É um monitor 1080p, a gente já pode perceber o salto brutal de qualidade entre um painel IPS padrão com um painel IPS Quantum Dot Mini LED. A diferença de cores de um pro outro é simplesmente brutal, tá? Lembrando que eu tô espelhando a tela, então assim, não tem como dizer que é um vídeo diferente nesse e um vídeo diferente naquele. Absolutamente tudo que eu fizer em um monitor vai ser refletido diretamente no outro, então assim, sem chance de eu colocar um vídeo diferente em um e um vídeo diferente no outro, é exatamente o mesmo vídeo. E pra mostrar pra vocês agora sem corte que sim, tá com tudo no padrão nesse monitor aqui, todos os modos de visualização de cores estão no padrão. Vou mostrar aqui pra vocês agora, né, como vocês podem ver aqui em visualização. Tá tudo no padrão, em cor, absolutamente tudo normal, 50-50, padrão. Mano, não tem alteração nenhuma, tá? Claro, se você não gostar de uma tela muito saturada, você pode configurar o painel certinho nessa tela de seleção de cores aqui, né, saturação e esse tipo de coisa, para configurar o painel e deixar ele do jeito que você precisa e não tão saturado assim, se você não gostar. Mas apesar das cores muito bonitas, a principal diferença entre um painel mini LED e um IPS comum aparece apenas quando a tela realmente tá escura. E não, tá? Esse monitor não tá apagado. Se eu puxar aqui a rodinha do mouse, vocês vão perceber que sim, a tela continua espelhada. A diferença é que os tons de preto nesse aqui realmente são pretos, tá tudo apagado. Aonde tá preto realmente tá apagado, rapaziada. E não, isso aqui não é um painel OLED, mas se assemelha muito ao funcionamento de um painel OLED, já que ele apaga os pixels que não estão sendo utilizados. E esse tipo de coisa, além de deixar as cores muito mais destacadas, mano, aumenta muito o contraste e a imersão na tela, mano. Jogar jogo de terror nesse tipo de painel assim é simplesmente perfeito. Mas isso é porque ele tá com a tecnologia mini LED ativada, né? Como eu disse, isso aqui não é um painel OLED, sim um painel IPS padrão. Padrão não, né? Quantum Dot, então ele tem uma qualidade a mais. Tanto é que se a gente vir aqui nas configurações do monitor e simplesmente desativar aqui o Local Dimming, né? Que é a tecnologia, que é a função que controla a tecnologia de mini LEDs, a gente pode ver que ele tem bastante vazamento de luz, assim como qualquer outro painel IPS. Já que sim, tá? Dessa forma ele tem meio que uma backlight completa, né? Já que todos os pixels estão acesos, o que dá essa impressão de painel IPS com vazamento de luz muito feio, né? Como vocês podem ver agora, os monitores estão basicamente iguais. Mas se a gente vir aqui nas configurações do monitor e ligar aqui o Local Dimming, né? Que é a tecnologia que habilita os mini LEDs, a gente pode perceber que agora voltou a ter aquele contraste absurdo. Porém, ele não é tão absurdo quanto um OLED. Já que o monitor OLED tem a capacidade de apagar cada pixel individualmente, enquanto o monitor mini LED não, tá? Ele consegue apagar apenas por zonas. Como vocês podem ver, aonde está aceso, ele tem um pouquinho de vazamento de luz. Já que, por exemplo, ele não consegue acender aqui apenas os pixels que estão as letras acesas, né? Ele tem que acender toda essa zona em volta. A gente pode perceber que em volta das letras tem um pequeno vazamento de luz assim que elas aparecem. Porém, quando o texto some, o vazamento de luz some junto, tá? E só aparece de novo quando algo entra na tela. Claro, né, se vocês perceberem assim, com tudo apagado, dá pra perceber, né, claramente o vazamento de luz aqui seguindo o ponteiro do mouse, por exemplo, mas, mano, quando você tá consumindo mídia ou jogando algum jogo de terror, olha a diferença de uma pra outra, mano. Tu basicamente não consegue perceber se a gente comparar com o IPS normal. E esse tipo de coisa não preciso nem dizer que melhora muito a imersão, principalmente se a gente tá jogando um joguinho de modo história, né, como por exemplo esse aqui, né, que eu tô jogando o Inscription. Aqui no PC eu tô com o save zerado, mas no Switch eu já tô bem avançadinho. Mas enfim, o que importa é que a diferença brutal entre o preto de um e o cinza do outro, né, porque aquilo ali não dá pra chamar de preto, mano, é simplesmente um cinzão bolado. Inclusive aqui na câmera a diferença de cor parece brutal, tá, mas pessoalmente ela não tá tão brutal assim, aquela tela ela tá bem parecida com essa, só que na câmera parece muito mais saturada. Enfim, jogando aqui um pouquinho do jogo, né, pra vocês que não conhecem, esse aqui é Inscription, é basicamente um card game onde a gente joga cartas com um capeta, tá ali olhando nós. Ele é um baita jogo, e nesse monitor aqui, mano, que é simplesmente um monitor que imita um OLED, né, que basicamente apaga os pretos, onde tem preto, esse aqui é um jogo, como vocês podem ver, tem muito preto, fica muito boa a experiência de se jogar nesse monitorzinho aqui, mano, dá uma olhada nisso. Claro, né, pra quem não conhece o jogo, não tá entendendo nada, mas, mano, o que importa é a aparência, a aparência que importa muito, o jogo tá muito bonito. Quanto a isso, não tem nem o que dizer, né, vocês conseguem perceber claramente qual painel é superior a qual. Mano, que jogo bom, na moral, joguem, tá? Esse aqui eu recomendo de olhos fechados, mas é claro, nem só de jogo single player vive um homem. Para quem curte jogos com mais movimento na tela, né, como por exemplo jogos de corrida ou até mesmo FPS que exijam mais tracking, né, do que camperagem tática, esse monitor aqui também é uma grande opção, tá? Por mais que ele não seja exatamente focado nisso. Pro pessoal do FPS eu recomendo mais a versão mais custo-benefício do monitor, né, já que ela é um pouquinho menor e tem uma taxa de atualização muito mais alta. Nesse aqui tem apenas 180 Hz. O TCL Mini LED de 25 polegadas tem 300, então assim, uma diferença brutal. Por mais que aqui, se a gente considerar, a gente tem um ghostzinho bem considerável, tá? Não sei se vocês vão conseguir
conseguir acompanhar aqui no testezinho do UFO, mas ele tem sim um ghostzinho, porém nada fora do comum para um painel IPS, por mais que esse aqui seja um pouco mais caro. É mais por conta da resolução e do tamanho, já que ele é um pouco maior, mas é basicamente o mesmo painel daquele monitor de 300 Hz da TCL, tá? É exatamente o mesmo. Então assim, só lembrando, se vocês acharam isso aqui muito Ghost, é porque vocês nunca jogaram num painel IPS ruim de verdade, mano. Olha isso aqui, o Ghost nesse aqui é tão absurdo que dá pra ver quase 2 fantasminhas completos. Então assim, por mais que esse aqui tenha um valor mais perceptível, né, comparado com o da TCL de 300 Hz, ainda é um painel bom, tá? É um painel muito bom. Assim, logo de começo ele me surpreendeu bastante, essa resolução 2K é simplesmente maravilhosa, ainda mais pra mim que passei muito tempo com um monitor 1080p ou então com essa TVzinha aqui 720. Então assim, como esse vídeo aqui é mais focado no unboxing, nas minhas primeiras impressões, elas foram bem positivas, tá? O produto por si só exala a qualidade, tá? Desde a sua base até a sua tela, o que é difícil acontecer, geralmente focam muito na tela e alguma coisa fica de escanteio. Esse monitor aqui não, ele é todo completinho. Se vocês se interessaram por ele, eu vou deixar o link na descrição como sempre, tá, rapaziada? E bem, comentem o que vocês acharam. Se tu curtiu o vídeo, não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal, porque eu vou ficando por aqui, rapaziada. Muito obrigado por ter assistido, fiquem com Deus, falou!